É isso, Daniel. Nós vamos falar sobre um assunto que seguramente interessa a muita gente, homens e mulheres. Estatísticas apontam que 38% da população brasileira sofre com varizes. Desse público, 30% são homens e 45% são mulheres. Nós viemos mais uma vez ao consultório da doutora Lissa para saber um pouquinho mais sobre isso, para a gente conversar mais uma vez. E eu antecipo para vocês que antes da gravação, a doutora Lissa disse: Lena, com relação a varizes, se a situação está ruim, a tendência é piorar nos próximos anos. Muito boa tarde. E por que dessa afirmação, doutora? Boa tarde, pessoal. Só para acrescentar, né? A gente tem uma observação de 70% dos idosos com acometimento da variz, né? Então, o que é a variz? É uma dilatação dos vasos, que é um marcador de envelhecimento. Então, todos vamos ter, tá? Então, uns um pouco antes, outros depois, mas da mesma forma que com o envelhecimento vem o cabelo branco, vão vir as varizes por uma limitação do vaso. A questão é que agora a gente mudou muito as nossas atividades sociais. Então, cada vez mais a gente usa os veículos, celular, controle remoto. Então, a redução da locomoção implica em muito tempo sentado ou em pé. E aí, esse comportamento, cada vez mais cedo, nas escolas, as crianças não fazem atividade, né, ar livre, então elas ficam muito no computador. Então, antecipou o surgimento das varizes cada vez mais cedo. Eu tenho adolescentes com varizes, meninos, que não é a regra, e a gente tem também outro movimento, que é o envelhecimento. Então, a gente envelhecia e morria perto dos 80. Hoje a gente vive, tem uma expectativa de vida próxima dos 100. Então, a doença que era limitada a uma faixa etária, agora ela é muito cedo e dura muito tempo. Então, a tendência que a gente tem é que a gravidade da doença apareça cada vez mais cedo por essa antecipação. Daí, o cuidado e a atenção maior às pernas, à circulação e aos hábitos de vida. É fundamental. Isso para qualquer doença. Parece balela, mas é o fundamento de tudo que a gente faz. Que é comer direito, fazer atividade física e buscar o que é mais natural. Então, assim, se mexer mais, se locomover mais, fazer as coisas ao ar livre, né? Tudo isso implica em qualidade de vida para todas as doenças. E para a saúde vascular, então, fichinha, assim, é importante. Quais são os principais vilões? Porque muita gente tem, não sei se é mito ou verdade, a questão do salto alto, ficar muito tempo sentada, né? Ignorar a prática de atividade física. Grosseiramente, movimentação é o mais importante. Então, assim, a mulher que usa salto, ela vai deixar de usar salto? Não. Mas o que a gente recomenda? A troca do salto. Quanto mais alto é o salto, menos movimento o pé faz. A gente chama de dorsiflexão, né? Então, esse movimento de trás para frente. Quando a gente tem um salto mais baixo, esse movimento é mais amplo. E aí a panturrilha trabalha melhor o retorno do sangue. Então, quer usar um salto, agulha, super alto? Usa, mas intercala com outros níveis de salto para você manter essa mobilidade de tornozelo. Pacientes que têm redução dessa mobilidade por uma questão de cirurgia, gesso, também têm esse mesmo problema, inclusive afetando o risco de ter uma trombose. Então, mobilidade do ponto de vista de atividade física. Eu tenho pacientes que passam, senhoras, né, que passam a tarde fazendo crochê. Isso é péssimo, né? Então, vai fazer o crochê, você gosta, mas intercala com uma atividade que você tenha que sair para fazer uma volta com o cachorro. Exercícios de perna com fortalecimento de panturrilha são fundamentais. Roupa apertada não causa varizes, tá? Isso é um mito. Compressão é chave, tá? O certo é que todos nós usássemos meia de compressão. Dúvida, a questão da meia de compressão, ela é indicada preventivamente ou para quem já tem variz ou vice-versa, ou nada a ver? Cada vez mais a gente entende que a compressão ela é importante por conta dessa mudança de hábitos que a gente teve sociais. Então, assim, o certo era que todos usássemos. E aí, quando o paciente é mais regrado com essas questões de movimento, mobilidade, a gente flexibiliza melhor. Então, eu tenho muito paciente que já acostumou a ter dor, que hoje ele fala para mim, eu não sinto dor nas varizes, me incha pouco. E depois que ele começa a fazer tudo certinho, ele fala, nossa, doutora, eu não tinha ideia que eu estava inchado, eu não tinha ideia que eu tinha dor. Eu tenho homens dos seus 60 anos que têm redução dos pelos. E eles não se deram conta que era por conta de varizes. Então, a gente tem problema desde sintoma
sensação, queimação, peso, mas também do ponto de vista estrutural, né? Aí imagina esse homem que não tem um pelo que não cresce normalmente, se ele bate, pecha com qualquer coisa, como é que fica essa cicatrização? E aí que entram as feridas e as úlceras, que eu tenho recebido cada vez mais precoce. A questão da meia, a frequência, ela tem que ser diária obrigatoriamente ou tipo assim, não, usando 1, 2, 3 vezes por semana, tantas horas por dia, já causa algum efeito, já é suficiente? A gente não tem uma regra para isso, mas a gente faz muito parecido com a dermatologia, tá? Qual que é o ideal de usar o protetor solar? Todos os dias, replicar a cada 2 horas, né? Tem uma teoria, mas na prática a gente não consegue. Então, o que eu acabo recomendando para o paciente? Sempre no início do período da sua jornada, então depois que acorda, vestir até 1 hora depois que levanta e usar o máximo do tempo que aguentar, mas mais importante do que a duração desse uso é a frequência que ele repete. Então eu tenho pacientes que usam de segunda a sexta, eu tenho pacientes que usam de domingo a domingo, 3 vezes por semana. Isso vai muito da regularidade que ele consegue e a associação com as outras coisas, que aí às vezes ele compensa isso fazendo mais atividade física de perna, né? Homens e mulheres, a gente sabe que as mulheres são mais premiadas, infelizmente, né? Entra essa questão daqueles períodos críticos de revolução hormonal, menstruação, gestação e menopausa? Um pouco parecido. Na verdade, os maiores gatilhos, fatores de risco para a parte de varizes é genética, número de gestações, por 2 motivos. Pela questão hormonal, por isso que as mulheres são mais acometidas que os homens, e pela questão do peso. Então, até o início, dali, no meio da gestação, a paciente não tem tanta queixa. Aí, do meio para o final, que está explodindo de hormônio, e o peso, aí que aparecem mais varizes. Tanto que muita mulher fala, olha, no final da gestação estava horrível, aí eu ganhei o neném melhorou, porque reduziu a exposição hormonal e o peso. Então, pacientes obesos, aí homens e mulheres. E aí tem a questão do envelhecimento, né? Todos vamos ter. Tem a questão estética também, principalmente para as mulheres, né? Sequei as varizes, está tudo certo, as microvarizes, volta de novo, isso é suficiente ou tem que ter um cuidado mais apurado? Isso é um trabalho que eu faço de formiguinha aqui no consultório. Varizes é doença, tá? Tem CID, tem diagnóstico, tem procedimento de tratamento no rol da ANS, então é doença. A finalidade estética é uma consequência quando você está com saúde da tua perna. Tanto que eu tenho, como eu te disse, homens que não tiveram pelo na perna por conta de varizes. E aí ele veio aqui tratar porque ele queria ter pelo na perna? Não, ele queria melhorar a qualidade da saúde da perna dele. Então, a parte estética, ela muitas vezes é o gatilho dos pacientes procurarem o consultório, mas não pode ser a finalidade. Ele é uma consequência do processo da tua perna estar saudável. Então, assim, quanto mais cedo tu vem, mais tu evita manchas na pele, feridas, trombose, flebites, lesões de pele por batida, picadura, pós-trauma, né? Tem paciente que depois de alguma cirurgia não cicatrizou e não fechou a ferida da cirurgia por conta de varizes. Então, a gente acaba antecipando esses casos, né? Pedindo para começar o tratamento antes, mesmo que esteticamente não implique em uma frustração ou um incômodo. Tratamentos, o que existe assim de eficaz, de eficiente, é definitivo ou não? Eu faço uma brincadeira com os pacientes que vocês têm que pensar que varizes é como se fosse uma planta. Então, a gente tem os cuidados de manutenção com a água, com a luz, com o adubo, e é uma coisa que o paciente tem que fazer no dia a dia. E o vascular, ele entra no papel de jardineiro. Então, conforme tu cuida bem do teu jardim, a frequência que tu vem no jardineiro é menor. Então, depende muito, e tem paciente que é super regrado, faz tudo bonitinho, e aí tem uma genética que eu não tenho como desfazer. E aí ele tem que ser mais regrado ainda e ficar mais pertinho da gente ainda. Mas, repito, não tem cura, é um marcador de envelhecimento, então a mudança dos comportamentos vai desacelerando ou empurrando mais para frente as complicações. Bom, quais são os riscos, na verdade, de não cuidar, de não tratar, de não dar atenção para essa patologia? O mais frequente é no período de férias, retorno de férias, tromboses, tá? Então, períodos que passam de 3 horas, indica-se o uso da meia de compressão, seja por meio terrestre, aéreo, né? Quando você se desloca. Avião, desculpa. Então, seja de ônibus, carro, a gente sempre orienta com mais de 3 horas o uso da meia de compressão. Durante esses processos, mobilidade, né? Por isso que a gente pede para levantar durante o voo, beber mais água. Álcool aumenta o fator de risco, porque desidrata. A gente também cuida a parte de
feridas, né? Então, traumáticas, às vezes uma pechada, uma batida, uma cirurgia, ou espontâneas. Eu tenho muito paciente que, às vezes, de noite, sem querer, coça e abre ferida. Não é incomum a gente receber aqui no consultório também paciente com varizes sangrando, tá? E aí, para a gente estancar e resolver, é muito mais difícil. Então, depois que começa o período da ferida, não demore, venha com brevidade, porque senão fica 6 meses, 8 meses com uma ferida dolorosa, infecciosa. Então, quanto antes a gente começa a tratar, melhor. E se antes de abrir a ferida, melhor ainda. Bom, para a gente encerrar, dica final para quem nos acompanha, em termos de prevenção, em termos de um cuidado básico, inicial e elementar. Mexa-se, mova-se. Não tem nada mais natural no ser humano do que movimento, mas movimento de qualidade. Muitas vezes a gente entra no papel até de reabilitação. Às vezes eu tenho que colocar um paciente aqui no corredor e olhar qual a qualidade da tua pisada, qual a qualidade da tua caminhada. Até a questão postural implica em aumentar varizes. Então, não é só uma questão de estética e muito menos aquilo que você está vendo que você acha que é variz. Se você tem histórico na família, se você é uma pessoa que tem um perfil de sem se mexendo muito, vem no vascular, vem dar uma olhadinha. Não deixa depois que o caldo entorna mais difícil. Tá bom, então. Mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos e por nos receber aqui no consultório. Sempre bem-vindos. Estou aguardando vocês. Tá bom, então. Daniel, então, palavra de especialista, diga para os nossos telespectadores aí, cuidem-se. Terminou o telejornal agora, vai na frente do espelho, analise as suas pernas, faça uma autoanálise e procure profissional habilitado, qualificado, para cuidar de você. Saúde é importante, é fundamental, a gente sabe disso, e a gente tem que se agradar, tem que se cuidar. Volto contigo no estúdio.